Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui é o Jason e nesse vídeo eu vou estar disponibilizando uma aula completa de amostragem de solo, ou seja, como que você coleta seu solo e manda para o laboratório. Esse vai ser o objetivo desse vídeo. Isso porque, pessoal, tem muita gente aí que está começando seu plantio e quer já fazer certinho com análise de solo, então ele quer também entender como que faz essa coleta. Então o objetivo desse vídeo vai ser passar mais informações possíveis sobre como que faz essa coleta do solo e manda para o laboratório. E também, pessoal, lembrando que aqui no canal a gente tem uma consultoria, então se você precisar aí resolver problemas aí na sua lavoura, recomendação de adubação, recomendação de calcário, interpretação de análise de solo, é só entrar em contato aí comigo através do WhatsApp no link da descrição. E também a gente tem o nosso curso de como adubar açaizeiro, se você quiser conferir, acessa aí o link na descrição relacionado ao curso. Então beleza, então bora lá para a aula. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre a amostragem do solo. Como que faz a coleta do solo para mandar para análise. E basicamente o que é análise de solo? Eu gosto muito, pessoal, de comparar com a área da saúde. Quando você vai ao médico, você está doente, o médico ele te manda para uma sala de coleta para ali você coletar amostras para estar fazendo algum exame, seja um exame de urina, um exame de sangue, enfim. Aí vem alguém lá, um profissional, e faz uma coleta de sangue, por exemplo, em você, e com base naquele resultado, daquela análise do seu sangue, o médico ele vai entender, ele vai interpretar e entender o que você tem, qual é a doença que você tem, enfim, o que está acontecendo com você. A análise de solo é a mesma coisa, pessoal. Você pega uma amostra do seu solo, manda para o laboratório, e lá no laboratório o que acontece? Eles vão fazer análise, o pessoal do laboratório, o pessoal especializado, vão mandar, e aí o profissional ele vai fazer a interpretação. Com base nessa interpretação ele vai saber se o solo tem muito ou pouco nutriente, qual nutriente faltante, qual elemento que está em excesso, se o solo está ácido, se não está, enfim. Uma série de fatores. Então, basicamente, essa é a análise de solo. Porém, para a gente fazer essa amostragem, não é simplesmente eu chegar lá, pegar um saco de terra e levar para o laboratório. O negócio tem que ser bem feito. A gente tem que seguir alguns critérios. E disso que a gente vai falar na aula de hoje. Como que se faz essa coleta para ficar o mais bem representativo da sua área possível. Então, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é em relação à divisão da área em áreas homogêneas. O que acontece? Vamos supor, olha para essa figura, e vamos supor que aqui é lá sua fazenda, onde você quer plantar açaí, sua área onde é que você quer plantar açaí. O que acontece? Aqui pode ter uma variedade muito grande de coisa acontecendo. Por exemplo, aqui nessa foto, a gente tem árvores novas, árvores antigas, pastagem plana, pastagem em declive, a gente tem cultura adubada, cultura sem adubação, enfim, pessoal. Tá tudo misturado aqui, né? Se eu simplesmente chego e começo a andar nessa área coletando solo de forma aleatória, isso vai ser representativo da minha área? Provavelmente não, com certeza não. Por quê? Porque a área é muito diferente, então eu preciso levar isso como critério. Então eu tenho que subdividir essa área no que a gente chama de glebas homogêneas, que são áreas equivalentes. Por exemplo, árvores novas, eu vou te fazer uma análise de solo só para a área de árvores novas. Pastagem plana, eu vou fazer uma amostra vou fazer uma análise de solo só para a pastagem plana. E aí eu não vou ficar misturando as áreas. Então, essa é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, é divisão de glebas. Tem que fazer a divisão de glebas. Geralmente em áreas maiores tem é mais comum essa divisão, né? Que geralmente uma área maior é natural que ela seja mais heterogênea, né? Tenha mais variação. Então, pessoal, você tem que fazer essa divisão principalmente se você tem uma área grande, muito diferente. Uma coisa que é recomendado, pessoal, é que essa divisão, essa gleba, ela tenha no máximo 10 hectares. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho essa gleba aqui de pastagem plana, eu quero fazer uma análise aqui. Aí eu faço a medição dessa área. Vamos supor que essa área deu 14 hectares. Ela passou de 10 hectares. O aconselhável é você dividir essa área em duas. Você faz uma de 7 e outra de 7, né? Duas áreas de 7. E aí você faz uma análise para cada área dessa. Então, esse é o aconselhável. Então, pessoal, basicamente, você tem que dividir sua área em glebas homogêneas. Aí, como que faz a coleta desse material? Aí a gente tem diversas ferramentas para fazer essa coleta. As mais profissionais e que são as mais adequadas são os chamados trados. Aí tem vários tipos de trados. Aqui nessa figura, a gente tem alguns trados. Por exemplo, o trado de rosca, o trado calador, o tipo caneca, que é um trado de caneca, o trado holandês. Cada trado desse, ele tem um melhor uso em cada determinado solo. Por exemplo, o trado holandês ele é muito comum, um dos mais usados. Ele é mais usado em solos de textura média, um solo que nem é muito arenoso, nem é muito argiloso, porque ele vai ter uma aderência boa aqui na ferramenta de corte dele, né? Um trado que nem o trado de rosca aqui, por exemplo, ele é mais para solos que são mais argilosos, porque ele vai aderir melhor nessa rosca, né? Porque se você pega um solo muito arenoso e você tenta fazer a coleta aqui, ele não vai aderir nessa rosca. O trado, por exemplo, o trado calador, ele é um trado
que ele pode ser usado, tanto ele quanto o caneco aqui, ó, ele pode ser usado muito bem em solos arenosos. Eles conseguem fixar melhor o solo aqui dentro dessa estrutura que eles têm. O tipo sonda também é outro trado que dá para ser usado em solo arenoso. Mas assim, pessoal, se você não tiver um trado, com a pá você consegue fazer uma coleta legal. Você também consegue fazer uma coleta com essa ferramenta aqui, que é uma cavadeira, boca de lobo, enfim. Só que aqui tem um porém. Essas ferramentas, geralmente, elas são feitas em aço, né? Em aço, em um material que não é ferrugem, aço inox. E aí, é importante isso porque não tem a contaminação da amostra. Se você pega um material para coletar que ele é todo enferrujado, isso pode acontecer a contaminação e mascarar a sua amostra, né? A sua análise de solo. Então, pessoal, você pode usar, se você não tiver um trado, não tiver como acessar, você pode usar uma cavadeira dessa. Você vai ter mais dificuldade de coletar com ela, vai, mas só que é melhor do que não fazer. Aí o ideal é que você pegue um material, uma cavadeira que não tenha ferrugem e tal, né? Não seja uma cavadeira, de preferência uma cavadeira mais nova, enfim, né? Então, pessoal, e basicamente você vai precisar de um balde, um ou dois, dependendo de quantas amostras você vai fazer. Você vai precisar de saco plástico para estar colocando esse solo, mas isso é mais para frente, né? Primeiro, o ideal é você ir com o balde e com o material para coletar um trado ou a própria cavadeira. Aí o que acontece, pessoal? Você vai chegar lá, vamos voltar aqui. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma coleta aqui nessa área de pastagem plana. Imagina que esse retângulo aqui, ele seja aquela área de pastagem plana. Como que a gente vai chegar? A gente vai entrar na área e aí a gente vai começar a andar nela em zigue-zague, como eu fiz aqui, ó, zigue-zague. E aí cada pontinho desse vai ser um ponto de coleta. Aí você vai fazer, pelo menos, eu recomendo até 20 pontos. Aqui tem 20 pontos amostrados. Aí você vai andando de uma forma que você represente bem a área, que você faça uma coleta que ela seja o mais representativa da área possível. Por exemplo, você não pode chegar na área e coletar só num canto, só no outro canto, ou só de um lado. Você tem que fazer ela por inteira. Aí você divide esses 20 pontos, 20 pontos de coleta na área inteira, pessoal. Então, basicamente, você vai andando e coletando, em zigue-zague. Cada coleta dessa é um ponto. Aí o que acontece? O ideal é fazer, para a cultura do açaí, para culturas perenes em geral, que são culturas permanentes, você fazer duas coletas, uma de 0 a 20 e uma de 60 a 80. Por quê? Essa de 0 a 20 é basicamente onde é que a gente vai estar colocando os adubos em geral e o calcário, né? Que é uma profundidade onde o açaí ele tem raízes superficiais, né? A maioria das raízes do açaí, elas vão estar ali nessa camada ali de 20 centímetros. Então ali vai o adubo que a gente vai colocar, o calcário que a gente vai incorporar, enfim, né? Então, por isso que a gente faz essa de 0 a 20. A de 60 a 80 é para a gente fazer a necessidade de gessagem, para a gente saber se precisa ou não aplicar gesso. Mais para frente a gente vai estar explicando o que é a gessagem, o que é o gesso, qual a importância dele. Mas basicamente essas são as duas principais. Aí como você pode fazer? Primeiro você faz uma, você pode fazer uma aqui e depois fazer a outra. Ou então fazer as duas ao mesmo tempo. Como? Você chega aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, na setinha do mouse aí. Aí você cava até a primeira, 0 a 20. Aí você coloca num balde, beleza. Aí você cava até 60 a 80. Aí pega a amostra e coloca em outro balde, separado. Você não pode misturar os dois baldes. Você tem que saber qual balde é de 0 a 20 e qual balde é de 60 a 80. Aí você vai andando. Aí de novo, do mesmo jeito aqui, ó, do mesmo jeito que você fez aqui. Pega a de 20 e depois pega a de 60 a 80. Aí vai jogando, bota no balde, uma no balde de 0 a 20 e a outra no balde de 60 a 80. Aí assim você vai indo, sempre com os seus dois baldes, aí você vai enchendo os baldes, né? E depois que você encher esses baldes, você vai colocar esse material para secar. Mas antes, ó, aqui tá uma imagem muito legal, pessoal, que ela explica basicamente como que é a coleta nas diferentes ferramentas. Aí como que funciona? Ó, se você for na pá de corte, a pá de corte é uma ferramenta que dá para você coletar de 20 centímetros, mas a de 60 a 80 fica mais complicado. Mas basicamente você vai tirar uma fatia do solo, aí você vai cortar o excesso dessa fatia e colocar no balde, né? Se você usar a pá de corte. Se você usar o trado holandês, você vai rosquear ele no solo, né? Aí depois você vai tirar esses excessos que vai ficar na lateral e aí você vai colocar esse material dentro do balde. Pro trado calador, pro trado calado é do mesmo jeito. Você vai rodar e aí depois você vai tirar esse material de dentro dele e colocar dentro do balde. Pro tipo rosca, você também vai rodar o material que o solo vai aderir na rosca e depois você tira e coloca dentro do balde. E assim por diante, né? Agora, pessoal, eu vou fazer uma demonstração para vocês de como faz a coleta com a cavadeira, né? Porque eu sei que vocês às vezes não vão ter acesso a um trado desse. Por exemplo, às vezes é difícil de conseguir, também não é barato um trado desse. Então, é melhor você fazer com a cavadeira do que não fazer. Então, a gente vai agora
lá pro campo. A gente vai agora lá pro campo fazer essa coleta com a cavadeira e eu vou mostrar para vocês como é que é, pessoal. Então bora lá. Eu vou ensinar como que faz a coleta de amostra de solo com a cavadeira. Primeiro, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma cavadeira, mais ou menos igual a essa. A preferência é que ela tenha aqui, ó, 20 centímetros. Tá aparecendo bem aí na câmera? 20 centímetros. Essa é a ideia. Essa tem 19, mas você procura uma que tenha 20 que fica melhor, né? Se não tiver, uma dessa resolve. Aqui nesse caso, essa tem muito ferrugem, ó. Vocês podem ver aqui, ó, nas lateral dela, tem bastante já ferrugem. Então essa aqui já não seria uma boa ideia, porque isso pode contaminar a amostra, né? Se você pegar uma mais nova, seria melhor. Aí o que mais você vai precisar? Fazer uma marca na cavadeira. Você mede daqui, ó, até aqui 60 centímetros. Tem uma marca, não sei se dá pra ver na câmera, mas tem uma marca aqui de 60 centímetros. E aqui você faz outra com 80 centímetros. Basicamente você faz essas duas marcas para se basear na hora de pegar a análise em profundidade. Aí você vai precisar de uma enxada. A enxada é para limpar o local onde que vai ser feita a coleta. E também de um balde. Um balde tem que ser um balde limpo, de preferência assim, de plástico, para fazer... Esse aqui, claro, não tá limpo, né? Mas você vai optar por um balde limpo. E vai estar coletando no balde, né? Você vai estar colocando no balde e depois você vai preparar a amostra para levar para o laboratório. Então, a primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai pegar a enxada, aí você vai limpar o local onde é que você vai coletar. Dá uma limpada, tira a vegetação de cima. Aí no mesmo local, você pode estar pegando a amostra de 0 a 20 e de 60 a 80. Pode chegar mais perto, para ficar melhor, filmar no chão. Então, basicamente, o que você vai fazer? Primeiro você faz um buraco, ó, mais ou menos até aqui, tem 20 centímetros. Então você vai fazer um buraco mais ou menos até aqui. O primeiro passo. Beleza, tá mais ou menos na posição que tem 20 centímetros. Aí o que você faz? Aqui você vai coletar a amostra de 0 a 20. Para você fazer isso, você vem com a cavadeira na lateral aqui, ó. Filma até dali, para ficar melhor para visualizar. Você vai pegar a cavadeira na lateral e vai forçar ela para pegar uma fatia do solo. Essa é a ideia. Pegar uma fatia que vai ter em torno de 20 centímetros. Aí depois você pode até tirar o excesso da lateral. Se eu não trouxe uma faca, mas tinha uma faca, um canivete é melhor. Tirar esse excesso da lateral aqui para não levar muito solo e ficar pesado, ó. Porque você vai ter que fazer pelo menos umas 20 dessa daqui, né? Depois de tirar esse excesso, é só colocar dentro do balde. Aí você faz assim a coleta de 0 a 20. Aí como você vai fazer a coleta de 60 a 80? Com base nessas marcações aqui que eu fiz na cavadeira, que você deve fazer também. E você vai precisar de outro balde. Claro que você não pode misturar as duas. Vai precisar de outro balde, um para 0 a 20 e o outro para 60 a 80. Aí você pode estar fazendo a coleta nesse mesmo local aqui onde é que você fez a coleta de 0 a 20. O que você faz? Simplesmente você afunda. Você continua afundando o primeiro buraco que você fez. Você vai afundando até chegar na marca de 80 centímetros que eu fiz no cabo da cavadeira. Aí que a gente pausa o vídeo e quando estiver pronto a gente volta. Então, pessoal, a gente já cavou aqui até 80 centímetros. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez no de 0 a 20. Só que aqui mais trabalhoso um pouco. Que a gente vai vir cavando aqui na lateral do buraco, até chegar na marcação que a gente fez, na marcação de 60 centímetros que a gente fez na cavadeira. Pode até pausar para quando a gente chegar lá e cortar o vídeo. Então, pessoal, a gente já cavou aqui até 60, né, na lateral do buraco. E agora o que você vai fazer? Que nem você fez na de 0 a 20. É forçar a cavadeira, né? Você pode até bater ela aqui, ó, e depois forçar. Dependendo do solo pode dar trabalho. Se você tiver alguma coisa para bater em cima aqui, ó, é melhor, que pode ser que ela não chegue lá no fundo, né? No caso aqui, como não tem nada para bater, eu vou tentar forçar aqui para ver se ela chega. Eu acho que chegou. Vamos. Ó, não pegou bem, ela devia ter chegado mais um pouco. Mas se tivesse algo para bater, daria mais certo, né? Mas aqui é a demonstração pra gente entender como é que é. Aí, por exemplo, se ela não chegar, que nem esse foi o meu caso, aí você procura alguma coisa para dar uma porrada em cima. Aí aqui tira o excesso. Pode ver aqui embaixo é mais argiloso, né? Então, dificulta um pouco na hora de retirar. E depois coloca dentro do balde. É claro que aqui vai ter que ser separado, né? Um balde só para essa de 60 a 80, como eu já falei, né? E outro balde para de 0 a 20. Pode ver que ela é bem argilosa aqui embaixo. Então, ó, solos bem diferentes. Em cima é bastante arenoso e embaixo, no meu caso aqui, é bem argiloso. Então, basicamente é isso. Deixa eu filmar.
Então basicamente é isso que faz, assim que faz a coleta com a cavadeira. É claro que dá muito trabalho. Uma dica que eu dou para dar uma melhorada é você fazer menos, por exemplo. A de 0 a 20, como ela é a análise mais importante, você faz aí mais ou menos umas 20, o ideal é 20, né? 20 coletas, 20 pontos amostrados, que a gente chama de subamostra, né? Mas no caso dessa daqui, você pode estar fazendo 15 ou até mesmo 10, né? Porque eu sei que na cavadeira é extremamente trabalhoso, né, para fazer, porque o buraco é muito fundo, de 80 centímetros. Então se você fazer pelo menos 10, já dá para fazer a recomendação tranquilo. Então basicamente é isso, era isso que eu tinha para mostrar, como que faz a amostragem com a cavadeira. Falou! Pessoal, agora voltando aqui. É o seguinte, depois que você fez a coleta, a gente fez a coleta aqui com todas essas ferramentas, aí você vai pegar esse material que está no balde, você vai peneirar ele. Peneira, pode usar uma peneira de casa, uma peneira de pedreiro. Essa aqui é uma peneira própria de laboratório. E aí você vai colocar ele para secar. Você pode colocar ele em cima de um jornal, que nem tá aqui, ó. Ou você pode colocar ele em cima de algum pano. Enfim, tem que ser um material que não tem risco de contaminação, pessoal. Aí você separa as duas amostras. Pode ver, ó, aqui tem duas amostras. Vamos supor que essa seja de 0 a 20 e essa de 60 a 80. Você separa, que elas vão para o laboratório em saquinho diferente. Nunca mistura essas duas amostras. Aí, beleza. Você deixou secando aqui, deixa aí pelo menos um dia secando. Quando você perceber que ele estiver bem sequinho, aí agora está na hora de você botar esse material no saquinho. Aí você vai comprar um saquinho desse, saquinho de mais ou menos aqui 1 litro. Esse saquinho ele é daquele saquinho um pouco mais grosso, sabe? Não é daquele bem fininho, porque aí tem risco de rasgar. Se você só achar daquele fininho, coloca 2, para garantir que vai ter mais resistência. Aí, pessoal, você vai colocar no máximo umas 500 gramas, vai depender do laboratório. Você pode mandar para o laboratório perguntando, manda uma mensagem para o laboratório e pergunta. Geralmente vocês costumam pedir quantas gramas de solo, enfim, com qual quantidade vocês trabalham. O laboratório vai dizer. Geralmente fica entre 200, 300, 400 gramas, entendeu? Mas aí a gente coloca no máximo 500 gramas. Aí depois que você colocou no saquinho e tal, você pode colar uma identificação. É o ideal que você faça isso, né? Colar uma identificação. Essa aqui é uma identificação que você tem propriedade, é o nome da propriedade, é o nome do proprietário, na verdade, né? O nome da propriedade, o endereço, o e-mail, o telefone, CEP, município, estado, a identificação da amostra, por exemplo, a amostra é pastagem plana, então amostra 1, amostra 2, a data da coleta, a profundidade, por exemplo, 0 a 20, 60 a 80, enfim. A cultura que existe, se for pastagem, por exemplo, você coloca lá pastagem. Aí observações, aí a análise que você quer, a análise de rotina. O ideal é que você peça uma análise de rotina, uma análise de microelementos, que são os micronutrientes, e uma análise física. Essas são as 3 análises principais, né? Que seria a análise completa, né? A análise de solo completa seria essa daqui. Então essas análises que você tem que pedir. Aí, pessoal, essa etiqueta de identificação ela é fácil de achar, tem vários modelos aí na internet, mas eu posso mandar um para vocês. É só mandar uma mensagem no WhatsApp que eu já envio para vocês essa etiqueta que eu também tenho aqui. Então em PDF é só você imprimir, preencher e colocar lá, colar. Pode colar com a fita ali no saquinho. Aí, pessoal, depois disso, o que você vai fazer? Basicamente, você vai embalar certinho, né? E aí você vai mandar para o laboratório. Como? Ou via correio, ou pessoalmente, né? Se o laboratório for perto da sua casa e tal, se você mora numa cidade grande, geralmente tem laboratório em cidade grande, e aí você vai pessoalmente lá, se não você manda via correio. Aí você vai pagar mais ou menos, hoje deve estar em torno de uns R$80 uma amostra, uma análise completa, né? E aí mais o frete você vai pagar uns R$100, R$120, vai estar mais ou menos nessa faixa aí a análise de solo. Então, pessoal, basicamente era isso sobre a amostragem de solo. A gente finaliza essa aula de hoje. Era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula. E até a próxima aula, pessoal. E muito obrigado pela atenção de vocês.